Bom dia, irmãos, graça e paz. Deus abençoe aí sua vida, seu coração, que possamos mais e mais juntos caminharmos assim na direção daquilo que Deus tem para nós. Estamos numa aula geral, como sempre fizemos. Essa é a nossa primeira aula geral deste semestre na nossa escola bíblica online. E é bom estar com você aqui para a gente poder juntos bendizermos, adorarmos e glorificarmos esse Deus através daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então seja bem-vindo a essa aula geral, essa lição da nossa escola dominical. E hoje, de maneira brilhante e extraordinária, nós iremos abrir o nosso agosto missionário. Que coisa boa! Nós, como igreja, podemos juntos bendizer, glorificar a Deus e, mais do que isso, sermos instrumentos dele para que outras pessoas possam ser abençoadas. Durante esse mês todo aí, nós temos o nosso agosto missionário. Feche seus olhos, se coloque diante de Deus e vamos nos colocar na presença dele. Deus, nós, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo teu cuidado, teu carinho, teu amor. Obrigado por esse dia, essa manhã. Louvado seja o teu nome, que o Senhor possa manifestar a tua bondade, a tua graça sobre nós, fazer-nos, ó Deus, entender cada dia mais o nosso chamado, a nossa missão, a nossa grande tarefa, que é proclamar o Evangelho, ser um braço estendido do Senhor aqui na terra, sermos instrumento na vida de famílias que precisam da nossa ajuda, não só no quesito Evangelho ser pregado, mas também no social, assim como igreja, podemos juntos abraçar essa missão e fazemos com que a glória e o nome do Senhor sejam exaltados para louvor somente de Ti, ó Pai. Muito obrigado, nos abençoe nessa manhã, que possa ser, ó Deus, um tempo gostoso, um tempo do Senhor, um tempo para juntos podermos aprender mais a Tua palavra que é santa. Nós assim oramos, gratos e obrigado pela nossa escola bíblica online. Obrigado pela instrumentalidade, termos esse instrumento, a internet, o nosso canal, para podermos chegar até a casa de cada um. Louvado seja o teu nome. Assim o Senhor nos abençoe para a glória e somente a glória do Senhor. Amém, amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Um texto muito conhecido nosso, que ele diz assim lá em João, no capítulo de número 3, o verso de número 16, um texto bastante conhecido. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é o texto-chave, o maior, digo eu, o maior dos textos que falam sobre a maior missão, que é a missão que Deus deu a nós através do seu Filho. Para que nós pudéssemos entender essa missão, Deus precisou cumprir a sua missão, que é justamente enviar Jesus para poder falar aos nossos corações e trazermos a vida eterna. E esse é o propósito da igreja. É o propósito da igreja. Deus deu o seu Filho para nós e mandando até o mundo para nos salvar. E Ele agora quer nos usar como instrumentos para que outras pessoas também conheçam ao eterno Criador, ao Deus de todo poder e toda glória, através do seu Filho Jesus Cristo. E nessa escola bíblica online, hoje, uma aula geral para todos poderem participar juntos, nós teremos como esse tema, o tema missão. Isso porque estamos no agosto missionário. E aí quem vai trazer a palavra para nós nessa manhã de domingo vai ser, claro, o nosso missionário Alex Calimã, que vai trazer para nós uma palavra preciosa, uma palavra de Deus para o nosso coração, para que o próprio Deus possa se manifestar nas nossas vidas e aprendermos dia a dia mais e mais. Então, nessa hora, eu passo aí a palavra para você, Alex Calimã, diretamente lá de Curitiba. Deus abençoe sua vida, Alex. Deus te use poderosamente e que essa mensagem seja uma mensagem extraordinária que possa nos despertar e fazer com que nós, segundo a Igreja Presbiteriana de Aracruz, e todos que estão escutando e vendo essa aula online, possam ser edificados e aprender mais e mais da palavra.
É com você, Alex. Valeu, pastor Denilson. Muito obrigado aí pelas palavras. Muito obrigado por esse convite especial nesse primeiro domingo do mês de agosto, um mês tão especial para a igreja. Desde já eu desejo um bom dia para os irmãos, saúdo todo mundo aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. E que oportunidade especial, queridos, poder tirar mais um tempinho e usar a tecnologia e o que Deus tem nos proporcionado nesse tempo para encurtar a distância, poder matar a saudade e falar daquilo que o Senhor nos comissionou, mobilizou o nosso coração, nos chamou, que é sobre missões. Eu sei que é um mês muito especial para a igreja, eu sei que é um mês que a igreja se move sobre missões, sobre os trabalhos missionários, sobre a obra. A igreja é muito intencional nesse tempo, então eu fico ainda mais feliz em poder participar desse mês de agosto aí com vocês. Tenho acompanhado os cultos aqui online, tem sido muito especial, especialmente naquelas aberturas, ver os irmãos, as fotos das famílias reunidas, e é com muita alegria, viu? Desde já um beijo no coração. Pela gravação, devido à gravação, a Marli e o Abner não estão aparecendo aqui, mas já quero mandar um beijo especial deles todos aí para vocês. Espero que a gente tenha um tempo produtivo aqui, um tempo onde a gente consiga desenvolver, pensar sobre que a Bíblia e o Deus da Bíblia tratam sobre missões. Como um bom presbiteriano, a gente, num estudo de escola dominical, jamais vai poder fugir da Bíblia, da sua palavra. Mas eu não sei os irmãos, quando eu vou receber, vou ver, vou assistir, vou ouvir uma pregação de um missionário, um estudo, além da palavra que é fundamental, eu gosto muito de ouvir experiências, porque é a palavra viva, através das missões, através da vida daqueles que Deus mobilizou. Irmãos, eu quero compartilhar algo aqui com vocês hoje, então tentar fazer esse misto entre o que a palavra de Deus nos comunica sobre missões, nesse espaço de tempo até meio curtinho aqui, e o que a gente tem vivido no campo, aproveitando aí para estar com os irmãos aí. A igreja tem sido muito generosa conosco, a igreja sempre tem lembrado de nós aqui, desses agostos missionários confiados, essas ofertas aos projetos. Em breve quero mostrar aí para vocês como foi especial aquele tempo na Venezuela, as cestas básicas, as coisas especialíssimas em Deus que aconteceram naquele lugar, apesar das circunstâncias serem as mais adversas possíveis. Temos bastante foto aqui para mostrar para os irmãos. Em dezembro, se Deus quiser, estaremos aí para mostrar. Inclusive, quem está ali atrás gravando ali era um dos líderes da equipe que trabalha aqui conosco aqui, é o obreiro da missão também, o Marcos, tá? Então, em breve vamos estar aí. Mas, irmãos, para começar aqui a nossa aula diretamente aqui, passando desse período introdutório aqui de boas-vindas, eu gostaria de trazer um pensamento. Nós temos aí no século 21 um dos pais das missões modernas chamado Ralph Winter, o mesmo criador da Janela 1040, um dos homens mais estratégicos na missiologia da parte teórica que a gente tem aqui no século 20 e 21. Em 1979, no encontro de Lausanne, estavam reunidos líderes mundiais de todas as partes do mundo, de todos os países, comemorando os avanços que missões tinham feito, comemorando os lugares que missões tinham chegado, e olhavam para o mundo e viam o mundo como algo evangelizado. Então, quando todos estavam ali extasiados, comemorando, pensando nos próximos alvos, esse camaradinha chamado Ralph Winter, ele joga um balde de água fria em todo mundo. Ele começa a trazer a ideia de que não basta simplesmente entrar em um país, mas nós precisamos pensar no grupo de povos que existem dentro desse país. Era como pensar no Brasil: indígenas, ribeirinhos, sertanejos, quilombolas, imigrantes, surdos mudos, entre tantas outras tribos e segmentos que existem dentro do Brasil ainda não evangelizados. Eu já tive a oportunidade, graças a Deus e a participação aí com os irmãos, de estar entre ribeirinhos, de estar entre indígenas, de estar entre quilombolas, de estar entre sertanejos, e a gente vê a carência do evangelho nesse lugar. Mas o que eu quero trazer com tudo isso? Esse mesmo Ralph Winter, esse mesmo criador da Janela 1040, esse mesmo cara estratégico, traz um conceito que ele é muito moderno e muito atual.
que é o conceito chamado modalidade e um conceito chamado sodalidade, que muitos, por não interpretarem bem isso, acabam achando que são coisas distintas, que andam separadas, mas não. Primeiro eu quero trazer esse conceito aqui do que é modalidade e do que é sodalidade, e depois falar de como eles caminham junto. Modalidade seria a igreja plantada, essa igreja fixa, que está num bairro, numa cidade, abençoando as pessoas daquela cidade, as comunidades, assim como tem acontecido aí com a segunda igreja presbiteriana de Aracruz. Por outro lado, existe a sodalidade. O que seria sodalidade? Sodalidade seria essa igreja que está andando, essa igreja que se desvincula em partes dessa igreja, ela sai dessa igreja para poder ir aonde essa igreja, modalidade, não vai poder alcançar. Então ela sai como uma extensão dessa igreja local para poder ir fazer missões. Modalidade seria uma igreja local plantada, fixa, e sodalidade seria o missionário, o plantador de igreja, o evangelista, aquele que sai para desenvolver trabalhos externos em outros lugares. Qual tem sido o paradigma e o pensamento errôneo durante um bom tempo sobre a modalidade e a sodalidade? Que o missionário se vira para um canto e que a igreja toca a vida dela em outro. Queridos, isso não são duas coisas, são uma coisa em duas partes. Porque da onde que nasce a vocação, o despertar do missionário? É dentro da igreja. Onde existe um ambiente saudável, onde existe um ambiente propício, incentivado, onde existe um ambiente onde os dons são incentivados no meio do povo, a vocação, o ministério, naturalmente vai existir pessoas que vão ser mobilizadas por Deus para essa missão. Então, o missionário, ele vai sair de dentro de uma igreja. Ele vai sair para onde, queridos? Para o campo. E o que ele vai fazer no campo? Trabalhar sozinho? Ficar levando tudo nos ombros, nos braços? Claro que não, ele vai lá para plantar o quê? Igreja. Isso nunca é desvinculado. Quando o missionário está no campo, queridos, quem é? E eu posso falar abertamente aqui dos diversos segmentos da igreja que mantém contato conosco, desde o pastor Denilson, passando pela SAF, por pessoas da UMP, por entre pessoas da UPH, entre outros ministérios e amigos que estão aí, que nos ligam, que nos ofertam, que intercedem. A gente sabe que nas reuniões de oração a gente está na pauta de oração de vocês, a gente sabe disso. Então o missionário sem uma igreja, ele não é ninguém, ele não consegue desenvolver um trabalho sólido. Por outro lado, queridos, eu queria pensar com vocês, por mais que a igreja seja eficiente, por mais que a igreja tenha disposição, ela não vai chegar em determinados locais para desenvolver um trabalho sólido, contínuo, permanente, duradouro, se não houver essa pessoa que vai, essa modalidade, que sai, a sodalidade, que é o missionário que vai para o campo, para povos não alcançados. Você sabe quando se torna um casamento perfeito? Quando nós temos um exemplo claro da nossa parceria. Quando o pastor me liga e fala: Alex, a igreja tem um agosto missionário, a gente está pensando em que investir nesse projeto. Pastor, nós temos um projeto com a Venezuela, e cestas básicas são levadas para lá. Irmãos, a situação na Venezuela estava tão crítica, que a pastora que nos recebeu, ela é diretora de uma escola, maestra como se chama lá, e ela estava dizendo que nos aniversários lá já não se dá mais de presente perfume, roupa, brinco, nada mais disso, irmãos. Presente de aniversário na Venezuela virou cesta básica. 1 quilo de feijão lá estava em média R$10 lá dentro. E essa equipe fez um trabalho maravilhoso. Ainda em Boa Vista tem cerca de 300 mil habitantes. 60 a 80 mil venezuelanos em tendas e abrigos na cidade. Onde você vai tem venezuelano. Tem aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem, melhorar a vida, e tem uns que só querem farra mesmo. Mas lá dentro da Venezuela a situação era precária. A equipe compra essas cestas básicas em Boa Vista com preço muito melhor, e graças a Deus essas cestas entram dentro da Venezuela, e quando a gente vai lá se depara com
desculpa, irmãos, com uma situação tenebrosa, com uma situação assim, não como é que se diz quando está enfeitando demais, não é sensacionalismo da mídia. Realmente a situação na Venezuela está feia. Eu vi crianças lá, numa comunidade que eu participei com a equipe durante o período que eu tive lá, falando que a comida dela era farinha, e a pastora separou uma cestinha para a gente levar para lá. Saneamento básico, nada disso. Uma das experiências assim que foi muito forte foi que uma das moças da equipe estava com o olho inchado, muito impactado. Eu perguntei: o que foi, Elaine? Ela falou assim: eu vi um menino ali com um talho na cabeça de todo tamanho, Alex. E ela já muito ali quebrantada, muito ali emotiva com toda a situação. Eu falei: tá. Aí ela falou: o pior de tudo, sabe o que é? Ele tá com uma cebola, casca de uma cebola na cabeça, para poder estancar ali, para trazer algum tipo de cura. E ela estava muito... Era a realidade do povo, gente. A casa que a gente ficou, que era melhorzinha assim, era assim, eu vou falar um negócio, era banho em baldes. O Marco vai lembrar que o banheiro era uma meia parede com uma toalha, às vezes um estava lá fazendo as necessidades, o outro dormindo, ou deitado, ouvindo tudo que estava acontecendo, irmãos. Mas foi um tempo onde Deus deu graça. A equipe fez um trabalho extraordinário. Sabe por quê, irmãos? Porque a oferta que vocês enviaram abriu portas para a pregação do Evangelho. A modalidade andou junto com a sodalidade, e as duas se tornaram uma. Possivelmente a igreja não poderia ir lá na Venezuela, nos lugares que nós estávamos, mas nós não teríamos o recurso para poder chegar na Venezuela com todas aquelas cestas básicas, se vocês aí não tivessem contribuído no agosto missionário. Então, o primeiro conceito que eu queria trazer aqui: modalidade e sodalidade não são coisas separadas. Igreja e missionário precisam andar juntos, porque o que a Bíblia nos diz? Deus deu a missão para quem? Quando a gente olha para a Bíblia, normalmente a gente vai pensar em quê? Na grande comissão, não é verdade? Especialmente ali em Atos, que talvez seja um dos ápices ali, as primeiras gotas da grande comissão, da multiplicação do Evangelho vão começar. Mas muito antes, o próprio Deus está instituindo a missão. Aonde? Lá em Gênesis com Abraão. Existiam milhares de deuses, irmãos. Jesus, para ser apresentado, ia ser só mais um no meio. Então o que Deus faz? Deus fala: eu vou começar um povo. Está aí o termo, o pai da fé, porque tudo começa em Abraão. Quando Deus escolhe apontar um caminho que vai apresentar, apontar, direcionar para Jesus e para a cruz, Ele falou: eu preciso começar de alguém. Então Deus escolhe Abraão. E a chamada de Abraão é algo muito interessante. Essa aí está na ponta da língua de todo mundo, eu não vou nem ler. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, você sabe o que é o mais interessante? Durante um bom tempo, ou parte da teologia aponta que Deus escolheu Israel como seu povo, e nós só recebemos o Evangelho porque Israel rejeitou. Mas algo interessante que desde o início Deus está falando, você sabe que é? Que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus já estava vendo tão longe que Deus começa a fazer comparações com a areia do mar, como as estrelas do céu. Deus já estava vendo um mundo cheio, entre etnias, países, povos, culturas, e Deus estava falando: Abraão, a minha bênção que está indo sobre você, vai estar sobre todo mundo. Deus estava comunicando o que, queridos? Missões, um conceito fundamental que nós precisamos ter. Eu não tenho uma missão. Missionários em si não têm uma missão. Antes deles, corrigindo minha fala, nós temos sim uma missão, mas a nossa missão está debaixo da missão de Deus, porque Deus é um Deus missionário. Deus está em missões, e nós estamos submetidos à missão dele. Você sabe por que missões existem, queridos? Porque ainda não existe adoração. O dia que a adoração
estiver em todo mundo, missões não vão mais precisar existir. O nome de Deus ainda não é adorado entre muçulmanos, entre hindus, entre muitos indígenas, entre muitos sertanejos, entre muitos quilombolas, entre muitos povos da face da terra. E nesses lugares não há adoração, e Deus nos deu essa missão que é dele, que todos esses povos, queridos, isso é sensacional, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho vai ter que se dobrar e reconhecer que Ele era o único Deus vivo, Ele foi o único Deus que venceu a morte. Se você for no túmulo de Maomé, de Buda, entre qualquer um dos outros, você vai ver que os restos físicos e mortais deles vão estar lá. Mas se você for no túmulo de Jesus, você não vai encontrar nada, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou, e Ele deu ainda mais vida, Ele trouxe poder para essa missão, que é manifestar o quê? A glória do nome de Deus entre todos os povos. Esse tempo de pandemia, a gente corre o risco de erroneamente pensar que Deus perdeu o controle da situação, que as missões pararam, que as coisas não estão acontecendo. Queridos, preparem-se, vocês estão perto de ver, grandes homens de Deus estão levantando essa palavra, e nós temos crido nisso no nosso coração, que um grande movimento avivalista vai se levantar sobre toda a face da terra, e que as pessoas vão ser impactadas com o que vai acontecer após essa pandemia. Quando nós observamos aqui, eu citei Atos aqui, Atos 6, Atos 1, de 6 a 8, eu quero ler aqui com vocês na minha Bíblia aqui, para a gente entender o que Deus estava falando, que eu acho que se encaixa muito com esse tempo de pandemia. Sabe por quê, queridos? Deus estava dando ordens claras para a igreja dele há um bom tempo, e se a gente não tomar cuidado e não posicionar, Deus vai fazer, porque a missão não depende de mim e de você. Como eu disse, para Abraão ele dá uma promessa: Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas por causa da minha bênção que está em você. Para João, queridos, ele dá a revelação disso tudo acontecendo. João está em Patmos, exilado como um preso político. João é o único dos discípulos que não morre, né? Existem alguns estudos que apontam que João, quando ele é tentado matar João, ele vai ali pro Coliseu, eles jogam João num caldeirão de óleo fervendo, acreditam que era azeite. Nada acontece com João. Diz que ali muitos, ou quase todos ali, se convertem. Existe um grande mover. Percebendo eles que nada podia acontecer com João, eles mandam João para onde? Para Patmos, como um preso político. E João está lá e ele começa a ter uma revelação de quê? Do Apocalipse. E o que é a revelação do Apocalipse, queridos? Se você ler Apocalipse 1, vai dizer que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. João tem uma revelação poderosa, sabe de quê? Não mais de um Jesus Cristo encarnado, como ele teve a oportunidade de conviver, de Jesus Cristo morto, de Jesus Cristo ressurreto e assunto ao céu. Agora ele tem uma revelação de Jesus Cristo glorificado no seu trono. Em Apocalipse, se não me engano, 7, 9, vai dizer que João está tendo uma visão. Estavam no trono Jesus Cristo e vindo povos de todas as raças, tribos, etnias, e se prostrando diante do Cordeiro. Você sabe a visão que João está tendo? O cumprimento da promessa de Abraão em Gênesis 12, 13. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, em ti, nessa bênção minha que está sobre você, todas as famílias da terra vão ser benditas. João está vendo isso sendo cumprido. Imagine a cena, querido, eu quero conjecturar aqui com vocês. João tendo uma visão do trono, Jesus glorificado, e chegando japoneses, espanhóis, brasileiros, muçulmanos, argentinos, paraguaios, russos, americanos, indígenas, povos tribais, ribeirinhos, africanos de todas as espécies, chegando diante do Cordeiro e se prostrando diante dele. Meu irmão, isso é maravilhoso. Então não depende de mim, de você. Sabe de que depende, meu irmão?
unicamente, exclusivamente de Deus. A questão aqui é: você quer fazer parte do privilégio de participar da missão de Deus? Você quer fazer parte da história de Deus na humanidade, do plano perfeito? Essa é a questão. Porque Deus dá essa grande comissão. Olha aqui o que está acontecendo aqui. Quero ler com vocês em Atos 1, versículo 6. Diz bem assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela própria autoridade, mas, esse é o versículo chave, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Queridos, Deus está chamando a sua igreja desde o tempo da igreja de Atos. Primeiro lugar que Deus manda a igreja ir fazer missões: saia de Jerusalém, vá para a Judéia, vá para a Galiléia, vá para cima, vá para baixo, mas também lembre de Samaria. Jesus toca numa ferida ali pesada, desde a divisão do reino do norte e do reino do sul, quando Samaria vira a capital do reino do norte, se corrompe nos seus costumes, os judeus se fecham para o povo samaritano, e Jesus está falando: vão a Samaria. Israel rejeita durante um bom tempo esse chamado. Querido, você sabe qual é o grande problema de não obedecer o chamado de Deus para missões, para cumprir a sua palavra? Quando Atos 1:8 não acontece, Atos 8:1 vai acontecer. Abra sua Bíblia aí comigo em Atos 8:1. Olha o que Atos 8:1 vai dizer. Deus dá uma ordem para os discípulos: olha, vão até Samaria, Galiléia, vão até a Judéia, vão até os confins da terra pregando. E o que eles querem fazer? Segurar o evangelho só para eles em Jerusalém. A gente vê ali em Atos 15, Deus quebrando isso no meio, quebrando esse protocolo. Quando existe o grande concílio, eles vão reunir, porque eles estavam indignados, porque eles adoravam em usos e costumes, e Paulo tira a circuncisão, o Paulo tira uma série de costumes que não faziam sentido para os gentios. E o que eles decidem ali? E aí, o evangelho vai ou não vai ser pregado para fora? E aí Tiago, cheio do Espírito Santo, irmão, se levanta e começa a falar que Deus estava chamando desde o início aquele povo para todos os povos para fazer parte do seu reino. Israel, queridos, o grande erro foi achar que Deus era só deles, quando Deus estava chamando eles para revelar o propósito dele. O que nós vemos quando acontece com Davi? Davi derruba o gigante Golias. Qual é a fala de Davi? Para que todos os povos possam saber, temer e tremer que o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. Todos os povos precisavam saber que Israel estava sendo chamado não para ter um Deus exclusivo deles, mas para revelar esse Deus a todas as nações. Quando Daniel não é comido pelos leões, o rei Dário entra no outro dia, cedo, abre o calabouço, encontra Daniel. O rei Dário fala: olha o propósito de Deus, irmãos, o tempo inteiro falando de nações, para que manda fazer um decreto e manda traduzir para várias línguas, para que todos saibam que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Então Israel, queridos, quer manter isso aí, só vai quebrar lá em Atos 15 no grande concílio. Então, quando eles não cumprem Atos 1:8, Atos 8:1 vai acontecer. E olha o que diz: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Irmãos, Deus dá uma ordem para a igreja: vá e pregue o evangelho a todos os povos. Dentro desse conceito que eu falei inicialmente aqui, modalidade, sodalidade, mas a igreja participante, a igreja ativa, a igreja que pensa em missões, a igreja que não é voltada para si própria, mas ela cuida dos seus e pensa em alcançar os de fora. Então tudo isso é a ordem de Atos 1:8. Só que quando Atos 1:8 não acontece, querido, sabe o que acontece? Coronavírus no mundo.
Deus começa a parar todo mundo. Deus começa a mostrar. Você sabe uma das coisas que ficou mais gritantes para mim nesse tempo? Eu acredito no avivamento que vai vir depois. Eu acredito nessa palavra que está para chegar. Eu acredito que o mover de Deus vai se estabelecer na terra. Mas o que está mais forte para mim, você sabe o que é? Deus tem o controle de todas as coisas. Ele levanta quem Ele quer, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E Ele abate para um mundo a hora que Ele quer. Essa é uma declaração. Eu sou Deus, eu sou soberano. Eu nunca perdi o controle das coisas. O povo diz que Deus ficou 400 anos em silêncio. E a Bíblia nos direciona a isso mesmo. Mas Deus nunca perdeu o controle da história, meu irmão. O mundo parou. Há 3, 4 meses o mundo praticamente não gira. E a declaração que fica para mim é: Deus é soberano. E Ele para a hora que Ele quiser o mundo. Se Ele quiser, uma pessoa não levanta da cama hoje. Se Ele quiser, Ele levanta a igreja dele como nunca. E Ele está preparando a igreja dele, sabe por quê? Porque Atos 1:8 acabou não acontecendo como deveria. Então Atos 8:1 está acontecendo. Ele mandou todo mundo para dentro de casa. Para agora a gente ter que ficar aqui se comunicando assim, sem um contato direto, sem poder dar um abraço direto. Meus irmãos, a missão de Deus está acontecendo nesse momento. E eu quero fazer um apelo aqui para você. Eu tenho mais 5 minutinhos aqui. Não perca tempo, se envolva. Tá? Deixa Deus mobilizar o seu coração. Mais preocupado do que o missionário, do que o Alex, do que a Marli, do que as agências missionárias, em ver todo o planeta adorando a Jesus, adorando ao Rei dos Reis. É o próprio Deus. E Ele não precisa de mim, de você. Ele convida. Ele nos dá o privilégio de participar dessa missão. Porque o momento que Ele está dizendo agora é: eu não preciso. E Ele levou todo mundo para dentro de casa. Na Europa, o que mais se adora nesse tempo? A Europa vive o tempo do secularismo, onde as pessoas são apegadas ao quê? Ao bens, às coisas, aquilo que é palpável, aquilo que é concreto. E a fé é o que, queridos? A fé é a esperança, é a convicção daquilo que nós não vimos, mas nós temos a convicção e cremos que Jesus vai voltar para salvar a sua igreja, mas Ele só vai voltar quando todos tiverem ouvido. Deixa Deus mobilizar o seu coração. E eu não estou falando aqui de oferta. Sabe o que eu faço dentro da minha casa hoje? No horário de almoço, no horário das refeições, no horário que a gente vai dormir, eu chego, abro e falo: Papai do céu. E eu lembro de falar: filho, ora com papai, abençoe todos os missionários da face da terra. É você ter um quartinho na sua casa, irmãos, para poder receber o missionário. É você ter uma lista de oração, de lembrar de orar pelos missionários. Não estou dizendo que os irmãos não fazem, eu estou falando que isso é a característica de uma pessoa mobilizada, um cristão mundial. É ensinar a participar de missões, não somente no agosto missionário, mas durante o ano todo. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs que estão o tempo inteiro intercedendo, mandam mensagens carinhosas, mandam palavras de Deus, mandam todo tipo de apoio que a gente pode ter, inclusive financeiro. E a ideia é que a gente multiplique isso, que a gente incentive pessoas que estão sentadas aí dentro. E o meu coração, meu irmão, queima aqui quando eu lembro de algumas pessoas que têm chamados com missões, uma igreja que incentiva o chamado. Sabe por quê, queridos? Porque senão a gente vai parar dentro de casa, no meio de uma pandemia, com Atos 8:1. Porque Atos 1:8 não aconteceu, quando Jesus disse: o poder do Espírito Santo já está derramado. O poder do Espírito Santo já está sobre vocês. Vão e façam obras maiores do que as minhas. Você sabe o que é interessante? Isso não é uma palavra que não se cumpre, queridos. O próprio Pedro, dia depois, Jesus curou, a sombra de Pedro curou. Jesus pregou e centenas de pessoas se converteram. Pedro pregou e milhares de pessoas se converteram. Em 2 pequenos sermões, 8.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Até a morte de Pedro, Jesus morreu crucificado. Eu não estou falando da obra da cruz, mas do tipo de morte. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Queridos, está acontecendo movimentos na China. Eu tive agora há pouco tempo num congresso
Congresso Perspectivas. O Samir estava contando lá de coisas extraordinárias, de pessoas leigas e ignorantes que o Espírito Santo está derramando, e pessoas estão se convertendo, a igreja está se multiplicando. O apelo de Deus não é o meu apelo. Vamos fazer parte dessa história, que está chegando um tempo extraordinário, está chegando um tempo de Deus, está chegando um tempo onde a terra vai se mobilizar, o Espírito Santo de Deus está pairando, a manifestação dos filhos de Deus vai começar como nunca antes visto na terra. Então deixa Deus mobilizar o seu coração para a causa de missões. Você vai estar fazendo parte não somente da história local, mas na história global, para que algum dia, algum povo do céu, no céu, te encontre e vá falar: muito obrigado você, fulano de tal, membro da segunda igreja presbiteriana, porque vocês viveram tanto missões, que vocês mobilizaram um missionário daí, e esse missionário foi para Wycliffe, e ele traduziu a Bíblia na língua do meu povo, e o meu povo foi salvo porque a palavra de Deus chegou até lá. Muito obrigado pelas ofertas que vocês levantaram e mandaram carregamentos de Bíblia para o meu povo. E o meu povo está no céu, e você faz parte disso. Você faz parte do plano de Deus. Amém, queridos? Espero poder compartilhar mais aí no final do ano. Já estamos aí providenciando as passagens, a gente quer mostrar as fotos, quer compartilhar o que Deus tem feito. Esse ano a gente está mais devagar, mas a gente está ainda aqui envolvido. Mobilizamos aí, treinamos cerca de 22 pessoas aí no primeiro semestre, e se Deus quiser vamos estar aí com os ribeirinhos, com os sertanejos aí mais na parte final do ano também, e a gente quer compartilhar tudo aí com vocês. Tivemos um tempo excepcional em Barretos, na festa de peão. O que Deus tem feito naquele lugar, irmãos, a história da festa de peão de Barretos está mudando, e eu vou guardar esse testemunho aí para vocês. Eu queria orar aqui antes de devolver a palavra para o pastor Denilson. E curva a sua cabeça aí, ore a Deus, pense sobre isso, vá para a Bíblia, porque a Bíblia inteira fala sobre missões, sobre a missão de Deus na história da terra. Amém? Jesus, muito obrigado por esse período especial, muito obrigado por poder me conectar com os meus irmãos. Senhor, eu sei que eu não tenho nada para dar, mas eu tenho uma plena convicção que a missão do Senhor é verdadeira, é viva, é eficaz, está acontecendo nesse momento. Por mais que os nossos olhos não enxerguem, o Senhor está movimentando a terra, o Senhor está chacoalhando toda a terra. Eu oro, Deus, para que o Senhor mobilize mesmo o coração de cada um dos meus irmãos, de cada uma dessas famílias aqui presente, Deus, que vai ouvir essa mensagem, a cada família da segunda igreja presbiteriana de Aracruz, que o Senhor continue multiplicando a graça, a misericórdia, o amor, Deus, por missões, o amor pelo Senhor, o amor pela Tua obra, o amor, Deus, pela causa de ver o Teu nome glorificado entre todos os povos da terra. Abençoa cada família, abençoa cada um, Deus, que vai se reunir em família no almoço. Senhor, que a palavra de oração pelo missionário, por aqueles que estão no campo, Deus, por aqueles que estão manifestando a Tua obra, esteja presente na mesa, nas famílias, Deus, e que a gente lembre que tudo isso só existe porque o Senhor disse a Abraão: todas as famílias da terra vão Te adorar. E que nós celebremos junto, Deus, assim como João viu, nós possamos estar, Deus, presentes naquele dia onde nós vamos chegar diante do Cordeiro, com todas as famílias da terra, Senhor, cantando hosana nas alturas, hosana ao filho de Davi, que o Rei da Glória entre pela porta. Ó Rei da Glória, venha, mobiliza a Tua igreja para essa causa. Eu oro, Deus, muito grato por essa igreja, pela minha vida, por poder fazer parte de missões, Deus, com a igreja presbiteriana, por poder ser um na missão e com a igreja, Pai. Muito obrigado por cada vida, no nome de Jesus, Deus. Amém. Pastor Denilson, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, irmãos. Eu devolvo aí a palavra ao pastor Denilson. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo aí em família a todos vocês. Que palavra abençoada! Obrigadão, Alex. Deus abençoe sua vida, viu? Que o Eterno continue te usando com poder, com graça, para que dia a dia mais e mais muitas pessoas possam aprender sobre missões através da sua vida. Abençoe sua esposa, seu filho, sua família.
Obrigado porque você também faz parte dessa história. O nosso aí, grande abraço. Todo mundo que ouviu, que viu e participou, com certeza todos foram edificados. Muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida aí, Deus abençoe seu coração aí em Curitiba, no Paraná. Um grande abraço da Segunda Igreja Presbiteriana de Aracruz para você e toda a sua família, tá bom? Gente, chegamos aí ao fim da nossa EBO, aula geral, assunto sobre missões. Louvado seja o Senhor que derramou sobre nós nesse dia a sua graça e a sua bondade. Nós queremos agradecer a sua presença, obrigado por ter ficado conosco até o fim. E não se esqueça, hein? Nesse mês de agosto aí, estamos no agosto missionário, outras coisas virão, tá bom? E que Deus continue derramando sobre sua vida, sobre seu coração. E hoje à noite, hein? Não esqueça, às 18 horas, nosso culto online, para você participar. O link vai para você às 17h30 e você espalha esse link aí, para que outras pessoas também possam ser edificadas e abençoadas. Vamos ser uma igreja missionária através das redes sociais, através das mídias sociais. Pegar o link, mandar para os nossos parentes, mandar para os nossos amigos, nossos colegas, familiares, enfim. Vamos distribuir, porque tem muita gente precisando de uma palavra confortadora, de uma palavra de Deus no coração, principalmente nesse tempo de pandemia. Sejamos uma igreja missionária para a glória do Senhor. Vamos terminar? Vamos terminar com uma oração, vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus que venha sobre nós e nos torne cada dia mais praticantes da sua palavra. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem manifestado a tua bondade, a tua graça. Obrigado por essa palavra. Continue abençoando a vida do Alex, sua família. Manifesta a tua bondade sobre ele. Nós pedimos ao Senhor que continue, ó Deus, usando como um instrumento de poder nas tuas mãos. Ó Deus, que essa palavra dita possa frutificar no nosso coração, para que sejamos também dia a dia, mais e mais, uma igreja que cumpra aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Obrigado, Pai. Abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa casa. Deus, em nome de Jesus, dá-nos um almoço tranquilo, uma tarde extraordinária, para que às 18 horas possamos juntos adorar, bendizer, glorificar o teu santo nome. Nós também queremos pedir ao Senhor que abençoe toda e as programações deste agosto missionário, as ofertas, aquilo que estamos vendendo para as pessoas comprarem, para poder ajudar a comprar mais cestas básicas. Que o nome do Senhor seja glorificado nisso tudo. Clamamos também pelo nosso missionário Judá. Ó Pai, em nome de Jesus, ser com ele lá na Paraíba, lá no sertão nordestino, que a boa mão do Senhor seja sobre ele. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa casa e faça da nossa família uma família missionária. Faça da nossa igreja uma igreja missionária para louvor e glória do teu nome. Obrigado, Deus, por esse tempo juntos aqui. Nós te adoramos, bendizendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida. Seu pastor Denilson.